Bom dia, tudo bom com vocês? Alguém que sono aí? Só eu. Ontem foi a formatura do Carisma, graças a Deus me formei. Fui dormir umas 2 horas, estudando mais um pouquinho, levantei às 5 e pouquinho para estar aqui. Com toda energia, graças a Deus. Para falar da palavra de Deus, a gente pode ter cansaço, não. Ele renova nossas energias. Então, vou pedir para vocês se colocar de pé, para a gente poder orar, para começar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Senhor. Muito obrigado pela sua fidelidade. Muito obrigado por todo o seu cuidado, Senhor. Até que o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque se estamos aqui, Senhor, nesta manhã, significa que as suas misericórdias se renovaram por mais um dia sobre nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela sua graça, Senhor. Sabemos, Deus, que nós não somos merecedores, Senhor. Mas o Senhor, como um Deus amoroso, o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos, Deus. Que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para fluir e fazer como bem quiser, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Que essa palavra proferida aqui hoje não saia, Senhor, da minha boca, Senhor, sem antes sair da sua, Deus. Ô, Senhor, tira tudo de mim, Senhor. Que seja só o Senhor falando nessa manhã, Deus. Que vidas possam ser transformadas, Deus. Que entendimentos possam ser trazidos, Senhor, possa haver um esclarecimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Muito obrigado desde já por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Bom dia mais uma vez. Para quem não me conhece, né, meu nome é Gabriel. Faço parte aqui da igreja já tem quase 3 anos. Estou na liderança junto com a minha esposa ali no Plug Receptivo. E nós também trabalhamos com inclusão aqui na igreja, né? Com a inclusão de crianças atípicas e também trabalhamos com famílias atípicas. Eu sempre falo isso, gente, porque é muito importante esse trabalho. Nós somos pais atípicos. E sabemos que é um campo missionário, então eu sempre falo para a igreja, porque por acaso se você conhecer alguma família que está fora da igreja, afastada, porque acha que a igreja não tem um lugar para o seu filho que tem autismo, TDAH, qualquer tipicidade, pode trazer, que essa igreja aqui está preparada para receber a todos. Então, por isso que eu sempre me apresento, né? Estou aqui como servo de vocês, estou aqui para servir a cada um de vocês, né, com muita humildade. Eu sei que facilmente eu poderia estar sentado aí também aprendendo com qualquer um de vocês, né? Não estou aqui porque eu sei mais, né? Não estou aqui em cima porque eu sou melhor, nada disso. Estar aqui em cima é só para poder ter a visão mesmo, né? Por mim, a gente estava numa salinha mais perto ali, conversando mais tranquilamente, mas até mesmo para a gente poder alcançar os irmãos que estão na internet. Então, esse nosso último assunto, né, o pastor Tiago trouxe para a gente, nós estamos falando sobre princípios fundamentais da doutrina de Cristo. A gente está se baseando em Hebreus 6, 1, 2. São assuntos que são fundamentais, são básicos na nossa vida cristã e que a gente não pode se ater muito tempo ali nesse conhecimento. São conhecimentos que a gente tem que adquirir no começo da nossa caminhada e, a partir daí, desenvolvendo outros conhecimentos. Então, são princípios que são fundamentais. São assuntos que nós temos que ter conhecimento. Enquanto cristãos, a gente tem que saber, a gente não pode ter dúvida. Então, para mim, ficou a matéria de ressurreição dos mortos, né? A ressurreição é um assunto assim, de extrema importância para a fé cristã. A nossa fé em Cristo, ela está baseada que Ele ressuscitou, amém? Ele está vivo. E por muitas vezes a gente passa direto, a gente passa, nem percebe, Deus morreu, Jesus morreu, ressuscitou, amém. E a gente não sabe, não pensa, não reflete no que isso implica. Quais são essas implicações da ressurreição de Jesus? Ao que nós temos acesso por conta dessa ressurreição. Será que é simplesmente morreu, ressuscitou e ponto? Simples assim? Não é. Então a gente vai poder se aprofundar um pouco mais
Eu sempre falo que aqui eu não tenho o objetivo de esgotar o assunto, porque o tempo ele é pouco, são 50 minutos aproximadamente. Então, aqui eu não estou como aquele que vai transmitir todo o conhecimento para vocês. Eu estou aqui com a função principal de mostrar o caminho. Vocês vão anotando a dúvida, aquilo que vocês precisam se aprofundar, e em casa é onde que faz a diferença. É a gente se dedicando, né, como a gente estudou, às disciplinas espirituais. Disciplina é aquilo que a gente faz por hábito. A gente está sempre fazendo, e o estudo da palavra é uma dessas disciplinas, e a gente precisa estar, né, se esforçando para poder estar praticando. Então, eu sempre começo com uma imagem, né, deixo uns 30 segundos para reflexão, e sempre chamo alguém aqui para falar sobre. Hoje eu já vou chamar aqui a doutora Elma. Está aí? Vem cá, por favor. Gente, é aula, a gente tem que participar. E não tem resposta certa e errada, não. É melhor, não é prova. Fala para mim o que você vê nessa imagem e o que ela significa para você. Bom, para mim, essa imagem significa que, trazendo assim para o lado mais espiritual, que nós somos essa diversidade de raça, de cor. E que, mesmo grandes ou adultos, nós continuamos crianças. Crianças na fé, crianças no entendimento, e que nós precisamos sempre da ajuda do nosso Deus para que a gente cresça e permaneça na vontade e no caminho do Senhor. E isso seria a imagem de lá, né? Que para Deus não existe cor, não existe de onde você veio, qual família, se você tem dinheiro, se você é branco, se você é negro. Então, para Jesus, nós somos todos iguais. E essa segunda imagem me veio assim na mente, que eu, mesmo sendo uma adulta, eu ainda continuo sendo uma criança. E que eu teria que ser, pelo menos, no entendimento assim, do perdão, agir como se fosse uma criança. É o que me vem na mente, não sei se... Amém, obrigado. Muita coisa que você falou nem eu tinha pensado, mas realmente faz sentido. Realmente, a gente tem que ser como criança para herdar o reino, né? Jesus fala isso. Essa é a imagem que eu quis transmitir com ela. Maturidade. Nós estamos estudando fundamentos, e esses fundamentos, eles vão dizer o quanto nós somos maduros ou não na fé. Agora que eu estou formado no carisma, né, agora eu posso falar mais um pouquinho mais bonito, né? Então, a palavra para filhos no Novo Testamento, a gente tem duas palavras, que é teknon e huios, ou ruios. Não sou fluente em grego. Teknon é aquele filho imaturo, sabe? Quando a gente é novo convertido, a gente já crê em Cristo, a gente é aquele filho imaturo ainda, que está no gugu dadá. Ruios é o filho mais maduro, que você reconhece que é um filho através das suas atitudes, sabe? Vê, o João realmente é filho do Pedro. Olha só como ele age igualzinho, olha a postura dele. Então, a gente reconhece um filho tanto pela aparência quanto pelas atitudes. Na imagem à esquerda, a gente vê uma realidade que, infelizmente, é presente na nossa igreja, que é o cristão que já deveria estar maduro, amadurecido, mas ainda está como uma criança. Ele já tem 5, 6, 7, 10 anos de convertido, e ele ainda está naqueles rudimentos, ele ainda está naquela questão, será que Deus perdoa os meus pecados mesmo? Será que eu tenho a garantia da minha salvação? Será que realmente Jesus veio em carne? Então, esses questionamentos, eles são para quando a gente é criança, como eu falei. O nosso filhinho, quando está ali com 8, 9 meses, 10, falando gugu, dadá, é a coisa mais linda do mundo. Agora, um adulto, 30 anos, gugu, dadá, colinho, pedindo mamadeira, é feio, gente. É feio. Certo? Então, vamos prosseguir. Esse é o nosso roteiro.
Já vamos começar com a introdução. Já foi feita aqui a participação. Obrigado para a doutora Elma. Salve de palmas para ela, por favor. Uma aluna assídua. Quando não está aqui, está na internet, sempre participando. Então, a gente vai seguir esse roteiro. O que é ressurreição? Quem ressuscitará? Para onde iremos? Como iremos? Quando iremos? Então, a gente está vendo aí, quem gosta de processo, é quase um 5W2H, né? Para a gente poder ter uma sequência lógica. E depois a parte principal, que é por que a ressurreição é uma doutrina básica. Os perigos da gente não crer na ressurreição e os efeitos da ressurreição em Cristo. Então, nosso texto base para as nossas aulas está sendo esse, em Hebreus 6, 1, 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, o autor de Hebreus, que a gente não conhece, na verdade, com meus alunos do Carisma Kids, eu falei para eles que o autor era desconhecido. Eles me falaram, né, que é o Irineu. Eu falei, Irineu, você não sabe, nem eu, ninguém sabe quem é. Eu até tomei um susto, eu falei, Irineu, não ensinei isso para eles. Então, todos esses assuntos que estão elencados, eles são básicos e a gente tem que avançar para a maturidade. São assuntos que a gente não pode ter dúvida. Então, para iniciar, o que é a ressurreição? A ressurreição, a gente tem essas duas palavras no grego também, Anastásios e Necron, que são as palavras que estão no original em Hebreus. Simplesmente significa o ato de levantar, né, o Anastásios, e o Necron vem de necrotério, de morto, aquele que não possui vida. De maneira didática, a gente pode falar sobre 3 tipos de ressurreição, quando a gente pega a Bíblia. A gente vê aquela ressurreição terrena, por exemplo, que aconteceu com Lázaro, só que ele voltou a morrer. Nós temos a nossa ressurreição espiritual. Quando que acontece a nossa ressurreição espiritual? Nós podemos ver aqui em Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, certo? Nós estávamos mortos espiritualmente. A morte, quando a gente vê na Bíblia, quando Deus fala para Adão que ele certamente morreria, significa que ele seria separado. Então, nós estávamos mortos espiritualmente. E, através do batismo, nós somos sepultados com Cristo e somos ressuscitados com Ele também. Essa ressurreição é espiritual. E a terceira ressurreição que a gente vai focar hoje é a ressurreição eterna. É aquilo que nos dá esperança. É aquilo que dá a nossa base da gente acreditar no que a gente acredita. Porque se a gente não tiver uma esperança na vida eterna, o que a gente está fazendo aqui? Podia estar na praia agora, podia estar dormindo em qualquer lugar, porque a gente não precisaria buscar a presença de Deus. Porque se a ressurreição ela não fosse real, Jesus seria uma farsa. Então, não é plausível, não é coerente eu dizer que acredito em Cristo, que tenho fé nele e não acredito na ressurreição. Porque, por lógica, nós estaremos dizendo que eu sirvo a um Deus que está morto. Isso não faz sentido. Próxima pergunta. Quem vai ressuscitar? Todos que estiverem mortos. Então, nós temos 2 textos aqui para basear, Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. E João, fazendo também uma referência ao livro de Daniel, o que ele fala em João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos ressuscitarão. Né? Quando eu era criança, eu aprendi, né, de maneira errada, o pessoal fala, não, todos os caminhos levam a Deus. E aí eu cresci e eu aprendi que não está tão errado. Todos vão estar diante de Deus, mas nem todos viverão eternamente com Ele. Todos ressuscitarão. E nós vamos ver agora para onde que nós vamos ao ressuscitar. Nos mesmos textos, João fala, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
Daniel também fala, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então só há dois caminhos. Uns ressuscitarão para a vida eterna com Cristo e outros ressuscitarão para juízo eterno, que inclusive é o tema da nossa próxima aula. Então morreu, acabou, gente? Não, morreu, não acabou. A gente vai viver para a eternidade, ou com Cristo, ou lançado no lago de fogo, mas isso aí é um tema para a próxima aula. Então, aqui a gente também pode fazer uma referência quando Jesus fala, né, que diante dele todas as nações serão reunidas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E o que ele falará para aqueles que estiverem à direita? Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. E para os que estiverem na esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o fogo eterno ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. E o céu, o paraíso, a vida eterna com Cristo, às vezes a gente pensa assim, mas fulano é tão bonzinho, só falta Jesus para ele. Então, falta tudo. Porque a eternidade, viver com Jesus, não é para quem é bonzinho, é para pecador arrependido. Se você é uma pessoa boazinha moralmente, mas você não se arrepende dos seus pecados, você não crê em Jesus, você não tem nada. Para a sociedade, as pessoas podem até achar que o nosso padrão de vida, a nossa conduta, ela é suficiente para a salvação. Mas a gente entende que não é por obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo. Então, nós vamos ter duas surpresas. Né? Todo mundo aqui vai morar com Deus, né, na eternidade. Quando a gente chegar lá, a gente vai ter duas surpresas. Né? Ninguém vai olhar, Gabriel, você por aqui? E a gente vai passar, cadê o fulano? Jurava que ele ia estar aqui e não está. Isso pode acontecer e é por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Se a gente acredita nessa vida eterna ou nesse juízo eterno, eu que fui alcançado por Jesus, eu não posso olhar para o meu próximo indo para o juízo eterno e deixar. Eu tenho que ir lá falar de Jesus para ele. Eu tenho que ir lá proclamar esse Evangelho. Eu não posso ser egoísta. O amor de Deus, ele não nos alcança para parar em nós mesmos. Ele nos alcança para a gente compartilhar. O amor de Deus, ele não diminui conforme ele é compartilhado, ele aumenta. E aí vem outra pergunta. Como nós iremos ressuscitar? Eu acho que muitos de nós, talvez todos, como que vai ser? A igreja em Coríntios, a gente vai ver aqui que Paulo ele dedicou um capítulo inteiro para falar sobre a ressurreição. Então, a igreja em Coríntios, dentro desse contexto histórico, nós tínhamos dois grupos que não criam na ressurreição. O primeiro grupo eram os saduceus. Já ouvimos falar deles, né? Andavam ali com os fariseus, eram sacerdotes, eram da mais alta camada da sociedade, e eles tinham uma influência helenística. Só que, pela doutrina, eles só acreditavam na Torá. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros, né, escritos por Moisés, a princípio, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Então, o primeiro grupo era esse que questionava até Jesus. Mas, Jesus, se uma mulher casar com um homem, e esse homem morrer, a lei de Moisés diz que o irmão dele tem que casar com ela para dar descendência. Aí começa, né, a fazer aquele jogo. Aí vamos supor, ela casou 3 vezes. E na eternidade, na ressurreição, ela vai ser casada com quem? Então, vou dar uma notícia para vocês que Jesus já divulgou. Na eternidade, ninguém vai se casar, ninguém vai se dar em casamento. Não ouvi glória a Deus aí não, né, irmão? Ah, tá. Então, aproveita que o casamento é para agora. Deu glória a Deus? O casamento é só para agora, tá? Então, aproveita aí, ó, o esposo, a esposa, que quando a gente for para a eternidade, não vai ter mais casamento, não. E o segundo grupo que influenciava a igreja em Corinto eram... Soltou aleluia agora? Olha, vai lavar a louça hoje, ó. E o segundo grupo que influenciava muito o povo de Corinto eram dualistas, né, que se chamam.
Eram pessoas que eram influenciadas por uma filosofia neoplatônica, eram gnósticos, que eles não acreditavam na imortalidade do corpo, porque para eles o que era material era mal. Então, se o corpo é mal, como que Deus vai ressuscitar algo que é indigno? E Paulo fala, né, em 1 Coríntios 15, 36, que isso é uma insensatez. Porque como que agora os irmãos da igreja estão questionando a mensagem que Paulo pregou para eles? Que Paulo pregou a ressurreição. E agora eles estão contestando essa ressurreição. Mais para frente a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão dos dualistas. E outra questão também que gera às vezes uma dúvida está entre o corpo natural e o corpo espiritual. Se vocês puderem abrir 1 Coríntios 15, 44 a 49. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tal também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, esse contraste entre corpo natural e espiritual, porque eu acabei de falar que nós ressuscitaremos em corpo. O nosso corpo glorificado, como está escrito, é um corpo físico. Não é um corpo espiritual no sentido da gente ser um fantasma, sem um corpo. Tudo que Deus fez foi bom, inclusive o nosso corpo. Só que a gente tem uma influência do pecado, e por isso esse corpo ele vai ter que ser transformado. Então, esse corpo natural é o corpo que nós vivemos hoje sob a influência do pecado. Que ainda que nós tenhamos sido alcançados, existe um processo de santificação para a gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus, que vai durar toda a nossa vida. Quando nós morrermos e ressuscitarmos, o Espírito Santo, o Espírito que vivifica, transformará esse corpo natural em um corpo espiritual, no sentido dele ser pleno com o Espírito Santo, dele não estar mais suscetível ao pecado. É um corpo que vai estar preparado para viver na eternidade com Cristo. Então, esse contraste, às vezes, é difícil de entender, mas é uma adequação do nosso corpo natural, que vai ser transformado para onde nós vamos viver. Porque, afinal de contas, a nossa cidadania dessa terra não é. Nós somos seres celestiais, a nossa cidadania é a do céu. Então, o nosso corpo vai ser transformado, nós vamos continuar com a nossa identidade em Cristo, mas esse corpo vai ser preparado para viver eternamente com Deus. Como está escrito em Filipenses, nós temos aqui, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o contraste entre o corpo natural e espiritual. E para receber o corpo glorificado, todo mundo tem que morrer? Não precisa, não vai precisar. Porque quando Jesus voltar, nós vamos ver em qual momento vamos ressuscitar, haverá pessoas vivas ainda. Então, Deus não vai, não, está vivo, vou te matar para te ressuscitar agora. O corpo glorificado, para quem estiver vivo, quando Jesus voltar, essas pessoas serão arrebatadas e o corpo será transformado também. Nós podemos ver nos capítulos 50 a 54. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, nem todos dormirão. Jesus voltar hoje, estamos vivos aqui, a gente vai ter o corpo transformado, mas nós não vamos ser ressuscitados dentre os mortos, porque a gente viu que quem vai ser ressuscitado? Quem está morto. E agora aquela pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Quando que isso vai acontecer?
1 Tessalonicenses fala que, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, dois pontos que eu vou destacar aqui. Aqueles que morrerem mortos em Cristo. Está ali, ó, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, numa leitura, às vezes, ali um pouco mais atenta, a gente pode pensar assim, pô, mas e antes de Cristo? Aqueles que morreram antes de Cristo. Isso aqui serve para todos. Todos aqueles que morreram antes de Cristo encarnar ou depois, porque Cristo ele é eterno. O Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então, aqui, aqueles que viviam na antiga aliança, como que eles eram salvos? Por obras? Não. A gente vê que Abraão ele foi justificado pela fé dele em Deus. Desde Gênesis, Cristo ele é anunciado. O proto-evangelho foi anunciado lá em Gênesis 3,15. Então, esses mortos em Cristo servem para todos. Todos aqueles que morreram em Cristo, aguardando a chegada do Messias que viria, também eles serão ressuscitados. Aqueles que morreram enquanto Cristo estava aqui, acreditando que ele era o Messias, também serão ressuscitados. Nós aqui hoje, que acreditamos no Messias que já veio e retornará, também seremos ressuscitados. Segundo ponto, que momento isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar. E aí nós entramos naquele looping das correntes escatológicas. Para quem é pré-tribulacionista, vai achar que é num dado momento. Junto com o dispensacionalismo, vai achar que Cristo vai vir uma vez, depois ele vai vir para a segunda chance, para a segunda chamada. E aí, mais o que é importante, que é central, que independentemente das correntes escatológicas, todos creem na segunda vinda de Cristo. Ok? Então, será na segunda vinda dele que ocorrerá a ressurreição dos mortos. E agora a gente vai para os pontos principais da aula de hoje. A gente entender por que a ressurreição dos mortos é uma doutrina básica para a nossa fé. Então, inicialmente, a gente tem diversas passagens, assim, existe uma robustez de passagens, diversas mesmo, para a gente se basear tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Coloquei algumas aqui para que a gente possa verificar. Isaías 25:8 diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas dos rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. Ou seja, hoje a morte, que nos traz essa tristeza, muitas vezes deixa a gente um pouco sem esperança, a própria morte morrerá. Jesus Cristo pegará a morte e matará a morte para sempre. Isaías 26:19, os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de ervas, e a terra lançará de si os mortos. Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então nós vemos que profetas, reis, sacerdotes, eles já criam na ressurreição dos mortos. Eles já tinham esse conhecimento, eles já tinham isso como base, há muito mais de 2000 anos atrás. Por isso que o autor de Hebreus fala que a gente não tem que ficar toda hora voltando nesses rudimentos, nessas bases, já é algo que está pacificado. Não tem por que a gente ficar perdendo tempo, perguntar, será que Deus ressuscitou mesmo? É igual quando a gente mexe com economia. Quem tem planilha aí, faz controle de gasto mensal em casa? Ninguém, gente. Está todo mundo rico? Apareceu um pessoal ali mais controlado. É igual a gente fala, qual é o segredo da economia, gente? É o quê? É gastar menos do que se ganha. Aí eu vou fazer uma tese de mestrado, vou ficar debatendo que não. Dá para a gente economizar gastando mais do que a gente ganha. Tem como? Não tem.
Então é a mesma coisa a gente ficar, né, debatendo, será que Jesus ressuscitou? Será que os mortos ressuscitaram? É a mesma coisa. É algo que é básico, certo? Vamos prosseguir agora para o Novo Testamento. Então, Mateus 28, 5, 6, diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. 1 Tessalonicenses 4,14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deixa eu só ver aqui o que eu anotei para a gente falar. Então a gente vê aqui, por exemplo, que Atos 4,33, que os apóstolos testemunhavam com grande poder a respeito da ressurreição de Cristo. Eu vou ler para vocês 4, 1, 3. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Ou seja, os apóstolos, desde a igreja primitiva, eles já estavam sendo presos, açoitados, porque eles estavam proclamando a ressurreição de Cristo. Então, para ver como era algo ali, das primeiras coisas que os apóstolos faziam e ensinavam, era a respeito da ressurreição. Então, nós vamos para mais um documento aqui. Quem conhece esse documento aqui? Começa com crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Quem foi católico conhece de cor, né? Hã? É católico? Foi, né? Mas uma coisa que eu tenho a dizer para vocês, esse documento não é um documento católico apostólico romano. Esse documento, o Credo dos Apóstolos, ele é um documento anterior, quando a igreja nem tinha placa, gente. Quando a igreja era aquela igreja invisível. Eram os membros, não tinha batista, presbiteriano, não tinha católico apostólico. E por que esse documento ele foi feito? No começo ficavam muitas questões. Será que Jesus ressuscitou? Será que Deus realmente é trino? Será que o Espírito Santo é Deus? Então, o Credo dos Apóstolos é uma forma de resumir, de sistematizar a nossa fé. E ele é básico, porque se alguém chegar e perguntar, Gabriel, no que você crê? Eu tenho que saber falar, eu tenho que saber dizer que eu creio num Deus que Ele é todo-poderoso, que Ele criou o céu e a terra. Eu tenho que dizer que eu creio que Jesus, Ele nasceu de uma virgem. Eu tenho que dizer que eu creio que Jesus morreu, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E no Credo dos Apóstolos ele fala assim, eu vou ler e vou dizer por que eu coloquei esse documento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Mas, Gabriel, você falou que o documento ele não era católico. A palavra católica, o sentido dela é universal. Quando esse credo ele foi feito, não existia ainda a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando fala, creio na Santa Igreja Católica, eu creio na Santa Igreja Universal. Aquela igreja que você nem conhece, que está lá na China, aquela igreja que você não conhece, que está lá no Alasca, tudo é uma igreja só. Nós sabemos que quando a gente chegar para morar com Deus, não vai ter lá os batistas para cá, os assembleanos para lá,
vamos separar. Não, é uma igreja só. Isso é a igreja católica, é a igreja universal. A igreja de todos os crentes, de todos os santos. Por isso que tem essa parte aqui nesse texto. E no final ele diz o quê? Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então são princípios básicos que a gente tem que saber, que dizem respeito à nossa fé. Então, crer tanto na ressurreição de Cristo ao terceiro dia, quanto na ressurreição da carne. Isso aí, gente, é lá dos primeiros séculos, segundo e terceiro século depois de Cristo. Como eu falei, a gente está aqui em 2023 ainda, né, discutindo o que já foi pacificado lá atrás. E essa doutrina, né, da ressurreição dos mortos, ela é tão fundamental que Paulo ele destinou um capítulo inteiro, com mais de 50 versículos, para falar a respeito dela. Para os Coríntios, para a igreja de Corinto. Então, um contexto sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. A cidade de Corinto ela era a capital da Caia, e junto com a Macedônia formavam a Grécia. Então, quando a gente pensa em Grécia, a gente já pensa na cultura helênica, na cultura grega. A gente pensa em Sócrates, Aristóteles, Platão, diversos outros pensadores. E, inevitavelmente, era uma cultura que influenciava, inevitavelmente não, que a gente pode evitar, mas era uma cultura que influenciava a igreja. Então, em Corinto, a imoralidade ela era muito alta. Imoralidade sexual, o paganismo, a idolatria era muito alta. E no lugar da igreja, né, ser influência para aquela cidade, os irmãos em Corinto permitiam que a cultura local influenciasse a igreja. Então a gente sabe que a igreja em Corinto era uma igreja top nos dons, era uma igreja que fluía nos carismas, só que era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha problema, era uma igreja que um rapaz ele se deitou com a mãe do próprio pai. Então era uma igreja que tinha divisões dentro dela, era uma igreja difícil, com muita heresia. E porque Paulo foi falar para eles e julgou que era insensato eles duvidarem da ressurreição. Paulo ficou com eles durante 18 meses aproximadamente. Então vocês imaginem o apóstolo Paulo, que escreveu mais de 50% do Novo Testamento, pastoreando a gente durante 18 meses. O que se espera de uma igreja pastoreada por um apóstolo, né, que viu Jesus, como a gente vê em Atos 9, um mínimo de maturidade. E não era isso que essa igreja demonstrava. Essa igreja demonstrava uma imaturidade. E por isso ele teve que ir lá e falar novamente a eles tudo aquilo que ele já havia ensinado. O capítulo 15, a gente pode dividir ele didaticamente em algumas partes. Eu dividi em 3. A primeira é o argumento sobre a ressurreição de Cristo. Então, Paulo ele começa já a carta de Coríntios, o capítulo 15, falando: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Então, aqui a gente já vê que ele está transmitindo aquilo que ele recebeu, tanto de Cristo quanto de quando ele andou com os apóstolos, ou seja, a preocupação dele com a integridade da mensagem do Evangelho. Olha, o que eu estou te passando não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que eu recebi, tanto de Cristo quanto daqueles que andaram com Cristo. Então, ele já demonstra a preocupação com a integridade da palavra. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, era algo que já estava profetizado. Não foi por acaso que Cristo veio, que houve, né, uma conspiração do Sinédrio, houve uma entrega de Jesus por acaso para que ele fosse ao madeiro e morresse pelos nossos pecados. Já estava programado. Jesus ele entregou a vida dele. Como ele fala na palavra, eu entrego a minha vida e eu tomo. O poder da vida e da morte está na mão dele. Então já estava tudo previsto. E Paulo está dizendo isso. E aí ele vem dizendo, e aqui ele demonstra que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Porque ele fala que Cristo apareceu depois da ressurreição a Pedro, aos 12, e apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago,
e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Então, quando os estudiosos falam sobre a ressurreição de Cristo ser um fato histórico, é um fato que pode ser comprovado através de diversas testemunhas, inclusive de testemunhas que a gente chama de testemunhas hostis, pessoas que nem criam em Cristo, mas que testemunharam esse fato. Aí muitos vêm, mas como que eu posso provar cientificamente que Jesus ressuscitou? Não dá. É um fato histórico, não é um fato científico. Mas, olha, mais de 500 pessoas viram, os apóstolos viram, o próprio Paulo viu. Então, muitos dos 500 ainda estavam vivos. Então, aqueles ali eles poderiam testemunhar que, de fato, viram Cristo ressurreto. Então, a gente já vê que o argumento sobre a ressurreição de Cristo como um fato histórico, ele já está bem embasado. Como eu falei, não é o que Paulo achava, embora ele também tenha visto Cristo. Ele poderia só falar assim, eu vi Cristo e ponto. Não, eu vi, Pedro viu, os apóstolos viram, Tiago viu, 500 pessoas viram. Então, é um fato histórico irrefutável. Mas os insensatos da igreja em Corinto achavam que não. Achavam que era algo que pudesse duvidar. O segundo ponto que eu dividi é sobre a ressurreição dos cristãos. Ora, se está sendo pregado, primeiro eu vou explicar uma coisa para vocês, desculpa. Algum daqueles irmãos, eles duvidavam, muitas vezes não era de maneira aberta, mas, vamos dizer, está ali no corredor e, aquele negócio lá que Cristo ressuscitou, tu acha mesmo que é verdade? Será que é? Porque, como eu falei, a igreja ela era influenciada pela cultura grega. E a cultura grega, dentro do gnosticismo, dentro do neoplatonismo, acreditava que o corpo era mau. Como eu já falei também, que ele não seria digno de ressuscitar. Então, era uma influência filosófica. E aí, Paulo, muito inteligente, né, um fariseu assim de um conhecimento muito alto, formado por Gamaliel, ele vem e traz, eu estava até estudando essa passagem e falei assim, Paulo está usando uma lógica aristotélica para explicar isso, que é o silogismo. O silogismo é o quê? É uma construção do pensamento. Você tem uma premissa maior, uma premissa menor, e você chega a uma conclusão. E aí Paulo vem e fala, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ou seja, se vocês creem que Cristo ressuscitou, como que agora vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? E ele continua, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, se não existe ressurreição dos mortos, logo, Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, você tem fé em um Deus morto? Não faz sentido. E ele continua, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então, se eu creio que não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Mas se eu prego que Cristo ressuscitou, eu estou dizendo que Deus fez uma coisa que eu acredito que ele não fez. Não faz sentido. E Paulo, ele filosoficamente, ele também, né, vocês são gregos, gostam de filosofia, então pega essa daqui e tenta refutar. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Porque a ressurreição de Cristo, que capacitou, que nos deu a capacidade, nos deu o direito de ter os pecados perdoados. A natureza do corpo ressurreto. Então, qual é a natureza do nosso corpo quando nós formos ressuscitar? Vai ser o mesmo corpo? Vai ser um outro corpo? Então, eu vou ler para vocês aqui o que Paulo falou. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, e ressuscita em poder. Então, Paulo ele utiliza uma analogia com a natureza. E a natureza muitas vezes demonstra, de fato, a obra da salvação de Deus. Então, o nosso corpo,
quando a gente morre, é enterrado, ele é como uma semente plantada. A semente, ela não é o fruto que ela dá, ela não é a planta que ela dá. Então, nós vamos ser semeados de maneira indigna, com desonra, né, sem glória nenhuma. E o fruto que isso vai gerar, através da vivificação do Espírito Santo, vai ser o quê? Um corpo de glória, um corpo com dignidade, um corpo com honra, um corpo espiritual. Porque o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então, existe uma continuidade desse corpo natural, que vai ser vivificado pelo Espírito Santo, e esse corpo ele vai ser transformado num corpo espiritual. Essa é a natureza. Aí vem alguns questionamentos. O nosso corpo vai ser glorificado. Eu imagino que a gente não vai mais precisar fazer dieta. Eu gostei dessa parte, né? Não vai mais precisar fazer procedimento estético, nada disso. Vai ser tudo perfeito, gente. Tudo perfeito. Não vamos mais estar suscetíveis a pecado, a tentação, a nada disso. Mas são questionamentos que a gente traz e a Bíblia ela não traz isso com clareza. Mas vai ser um corpo glorificado à semelhança de Cristo. E para mim isso é suficiente. Não creio na ressurreição dos mortos. E agora? Tudo que eu falei agora sobre o silogismo de Paulo. Se eu não creio na ressurreição dos mortos, eu creio que Cristo não ressuscitou. E se eu não creio na ressurreição dos mortos, a nossa pregação e a nossa fé são inúteis. Somos falsas testemunhas. O pecado, ele nos domina. Quem morreu em Cristo? Pereceu. Se não vai ressuscitar, morreu, acabou. E nós somos os mais infelizes da terra. Gente, pensa bem. Se não existe ressurreição, imagina só, o apóstolo Tiago, o primeiro a morrer pelo evangelho, decapitado. Para quê? Estevão, apedrejado, viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. O que ele falou? Pediu para que Deus perdoasse quem estava apedrejando. Se não houvesse ressurreição, esperança na vida eterna, ele ia falar o quê? Ô Deus, para que isso? Eu vou morrer, vai acabar, estamos tacando pedra. Mais alguns. Os nossos irmãos na igreja primitiva, na época de Nero, de Décio, como que eles morriam? A gente tem um filme do apóstolo Paulo que mostra isso. Eles eram jogados aos leões. Eles tacavam fogo nos corpos dele para iluminar a cidade. E por que eles morriam? Por amor ao evangelho. Se não existisse ressurreição, para que isso? Para que eu vou entregar o meu corpo? Para que eu vou me colocar em risco de vida para ser decapitado, se eu não creio na ressurreição? Por isso que se a ressurreição não existisse, nós seríamos os mais infelizes da terra. Só chegou, tem que correr. E se a gente não acredita, a gente cai em dois extremos. O primeiro é o ascetismo. Porque se eu creio que a ressurreição do corpo não existe, o meu corpo ele é mau. Então eu não tenho que alimentar os prazeres dele. Então eu tenho que martirizar o meu corpo. Eu não posso nem praticar relação com a minha esposa. Ou você vai para o outro extremo. Se o corpo ele é mau, não haverá ressurreição do corpo. Eu vou entregar o meu corpo aos prazeres da carne. Eu vou virar um hedonista. Porque o meu corpo é ruim, então eu vou aproveitar. Então, vamos caminhando para o final. Duas ênfases fundamentais que a gente tem que ter sobre a ressurreição de Cristo. Uma é, ela valida as declarações de Cristo a respeito de sua morte expiatória e é uma transição do julgamento dessa era para as glórias da era vindoura. Então, quais são os efeitos que a gente alcança através da ressurreição de Cristo? O primeiro é vitória sobre a morte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, Cristo ele venceu sobre a morte. Hoje a gente está vendo alguns pregadores, né, aqui eu não vou falar nome de ninguém, a gente escuta falar assim, olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria o suficiente. A morte dele seria suficiente. Não. Tudo o que Cristo fez foi salvífico. O nascimento dele foi salvífico. A morte dele foi. E a ressurreição também foi.
Porque se ele não vencesse a morte, nós também não poderíamos vencer através dele. Correto? Ele provou também a justiça de Deus. Porque nós não podemos ser considerados justos através da nossa obra. Confirmou a divindade de Cristo, porque ele superou a morte. Perdão e justificação. Então, o que é a justificação? A justificação é como se fosse um ato jurídico. Então, através da obra de Cristo, da morte dele, eu sou justificado. Então, ele recebeu o castigo que deveria vir sobre mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, certo? Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, a ressurreição nos traz perdão e justificação. E uma esperança de vida renovada na vida dele, como a gente falou, da glorificação. Então, penúltimo slide. Glórias da era vindoura. O que a ressurreição de Cristo ela nos traz? A glorificação e a imortalidade. Cristo fala, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Nós lemos essa passagem. Restauração do corpo pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, nós vamos ter um corpo semelhante ao dele. Andar em novidade de vida, isso é importante. O velho homem morreu, gente. O velho homem morreu e nós vivemos uma identidade em Cristo agora. A nossa identidade de Adão ficou lá na cruz. E hoje nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que ser um novo homem, uma nova mulher em Cristo. E por fim, vou pedir que vocês fiquem de pé. A ressurreição de Cristo, hoje, ela já nos capacita e na vinda dele também nos capacitará a falar esse versículo tão forte e tão bonito. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Gente, nós servimos um Cristo, um Deus que é vivo. Se você for na França, você vai encontrar os restos mortais de Kardec. Na China encontraram de Buda. Na Arábia Saudita encontraram de Maomé. Mas quando você vai em Israel, o que está escrito? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele é a nossa esperança. E louvado seja Deus por isso. Seu grande amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre
adorado és para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cante para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Cante aleluia, cante a Ele. Ele morreu, mas ressuscitou também. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia. Sim, Senhor, a Ti aleluia. Louvado seja o Teu nome. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ô Senhor, glorificado seja o Teu nome, exaltado seja sobre todo nome, Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se entregou para morrer em nosso lugar. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. A nossa esperança está em Ti. Sabemos que nós não servimos um Deus que está morto. O nosso Deus está vivo, Senhor. Glorificado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, por se entregar, Senhor, por nós, pecadores, seres tão limitados, Deus. Mas o Senhor nos amou tanto que entregou o Seu único Filho, Senhor. E Te agradecemos por isso nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos dar essa esperança da vida eterna, Senhor. Louvado, glorificado seja, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele está vivo. Amém. Amém. Só passar o dever de casa ali, senão o pastor Tiago briga comigo. Amém, gente. Muito bom saber que a gente serve um Deus vivo. Na próxima semana, última aula, vamos falar sobre o juízo eterno. Mas vocês estão tranquilos que já sabem que vão viver eternamente com Deus, então só título de conhecimento para vocês. Então a leitura é Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Vai ser a nossa última EBD do ano. Vai ser uma EBD com formato diferente, não percam. Chamem alguém, tragam alguém que é muito importante de compartilhar. 10h15 a gente começa o nosso culto. E mais uma vez eu agradeço a atenção de todos vocês. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, depois pode procurar. Ok? Muito obrigado, bom dia, Deus abençoe.